beleza? É o professor Alcides para mais uma aula de ciências, falando hoje sobre as aves. Então, pessoal, nós vimos até agora que as aves, elas são animais que se originaram lá dos répteis, né? E estas aves, animais endotérmicos, né, já capazes de manter a sua temperatura corpórea constante, homeotérmicos, elas são capazes de voar, assim como alguns mamíferos, é claro, mas a maior parte das aves voam, diferente dos mamíferos, né? Então, uma característica adaptativa, vamos dizer assim, bem definitiva do que é uma ave, né? Você pensa em voo, fala em ave, não geralmente em morcego. Mas nós temos aí as adaptações ao voo, a nutrição, a digestão, a respiração, a circulação e os órgãos sensoriais, que nós devemos falar assim, bem como a reprodução das aves. Então, olha só, gente, as adaptações ao voo das aves estão ligadas basicamente aos ossos pneumáticos e sacos aéreos. Os ossos pneumáticos, gente, eles se enchem de ar graças à presença de sacos aéreos que se ligam aos pulmões. Então, quando a ave respira, esses sacos aéreos recebem o ar que entra no pulmão também e jogam para dentro dos ossos pneumáticos. Então, nós temos aqui na respiração das aves um fluxo um pouco diferente, né? Ou seja, o ar entra pelo pulmão e não sai apenas, novamente, né, levando o CO2, mas também permanece dentro dos ossos pneumáticos, garantindo as aves terem um volume corpóreo grande, mas um peso bem pequeno, né? O que é super importante. E também está relacionado à presença, claro, de penas. As penas, né, gente, elas dão um volume bem acentuado no corpo de uma ave e, claro, embelezam a ave e também estão ligadas à reprodução, já que as diferentes cores que as penas têm determinam as aves se são machos ou não, se estão no período reprodutivo ou não, né? E esta característica reprodutiva ligada, então, às penas, está relacionada aqui a uma excelente visão que as aves possuem. Bom, além dos sacos aéreos, além dos ossos pneumáticos e das penas, nós temos as asas, né? Que são os membros anteriores modificados para o voo. Se vocês pegarem aí uma ave e compararem o osso, os ossos do membro anterior de uma ave aos ossos do membro anterior de um mamífero, vocês verão que isso é bem parecido, é claro, com uma posição um pouco diferenciada para movimentar mais ar, né? Mas os ossos são bem parecidos. Nós temos também a ausência de um sistema digestório longo, né? Então ele é bem curtinho. Nós temos também a ausência de bexiga, né? Que armazena a urina, de dentes. Temos aquela membrana nectante que está cobrindo os olhos, que protege os olhos das aves quando elas estão em voo e ao mesmo tempo permite que as aves possam enxergar. Temos lá, então, os músculos bem desenvolvidos em um externo em formato de quilha, que pode acomodar grande quantidade de músculos. A nutrição das aves, ela está relacionada a um sistema digestório que é completo, né? Digamos assim. Só não é reconhecido como completo porque não termina no ânus, né? Mas tem boca, tem faringe, tem ali o papo, tem uma moela e tem intestinos. Então a absorção ali, ela ocorre de forma bem eficiente. A boca, ela não tem dentes, mas o bico córneo, pessoal, ele possibilita as aves triturarem, muitas vezes quebrarem os seus alimentos, que nem as araras, né? Que quebram as sementes, as castanhas de forma bem eficiente. Já a faringe, ela vai recolher então esse alimento e vai encaminhar para o papo, onde ocorre um armazenamento. Além, é claro, de umidificar o alimento. Então, o que ocorre lá no papo, facilitando o serviço da moela, que vai triturar mecanicamente esse alimento, para a ação de músculos, né, bem desenvolvidos que estão lá na moela. E, claro, esse alimento já bem triturado vai, então, para os intestinos. Então, olha só, gente, no caso, a moela e o papo, eles vão fazer aqui, ó, basicamente, alguma coisa bem semelhante com o que ocorre na nossa boca, né? Nossa boca, então, ela não armazena comida? Claro que não, né? Exceto para alguns gulosos, mas
A boca ela vai umedecer, a mesma coisa que o papo faz. E também vai triturar, a mesma coisa que a moela, né? Então, a respiração nas aves, no caso, ela já ela, claro, é pulmonar, são animais terrestres, né? Mas lembrem, ela tem essa relação aqui, ó, diferenciada, né? Sacos aéreos, pulmões. E a circulação, então, ela vai ser tetracavitária. Ela vai ser tetracavitária. Por quê? Nós teremos, então, 4 cavidades aqui no coração das aves, sendo 2 átrios e 2 ventrículos, tá? 2 átrios e 2 ventrículos, que já não permitem a mistura do sangue com CO2 e sangue com O2, ok? Os órgãos sensoriais, além da visão que nós já falamos, uma audição extremamente desenvolvida, tato também, paladar e as siringes, né, que são os órgãos de comunicação que as aves utilizam para emitir sons extremamente específicos e eficientes no ponto de vista de reprodução, por exemplo, já que as aves utilizam a sua voz, o seu canto, para atrair sua fêmea, né? Ou seja, para se reproduzir. Aves estas que são dioicas, com às vezes dimorfismo sexual, diferença entre machos e fêmeas ou não, são muito semelhantes, ok? E migratórias, né, gente? As aves têm essa capacidade, assim como alguns mamíferos e peixes, de migrar, répteis também, né? Mas as aves, elas fazem grandes migrações. Por exemplo, o falcão peregrino, que é um carnívoro, né? Uma ave carnívora, um rapinante, ele sai daqui do nosso verão, final do nosso verão, aí por fevereiro, março, e então migra lá para o norte da América do Norte. Olha a distância, né? Milhares de quilômetros voando, né? Chega lá, permanece durante o verão norte-americano, Nova York, Washington, e no início, no final do verão, né? Eles migram para cá novamente, e assim é a vida, então, de um falcão peregrino. Assim como dessas tesourinhas que nós temos por aí. Só que a tesourinha vai um pouquinho mais perto, né? Vai ali na região amazônica, na linha do Equador, né? Mas já é uma distância bem longa para um animal de pequeno porte, que é uma andorinha. Aqui no verão, nosso inverno chega, elas vão para lá, para se esquentar, ok? Beleza, gente? Tá aí, então. Olha só, adaptações ao voo, nutrição e digestão, respiração e circulação, órgãos sensoriais e reprodução das aves, encerrando o capítulo. Valeu? Um abraço, até daqui a pouco.